Chega, me perdi, ó. Ô, Jesus, deixa a bicha nervosa. Aí você fazia postagens de Bahia e Vitória Sim. e tal. E aí, eu comecei a, tipo, caramba, eu faço a mesma coisa pros dois. Tinha jogo que eu fazia mais vídeos, ou tinha jogo que tava mais na torcida do que em outros. Por exemplo, eu comecei o ano em si indo pra torcida. Acredito que o meu primeiro turno dos dois, tanto da B quanto da C, foi indo pra ficar na arquibancada. Porque a gente implementou novos quadros lá na TV. Uhum. E aí, eu fiquei responsável por produzir o Olho Mágico. E Eu vi isso aí. o Olho Mágico é o quê? A visão da torcida É muito bom. do jogo. Então, como é que eu ia ter a visão da torcida? Se você não tá na torcida, já pensou? Sim, presenciar, né? Você tem que estar lá no estádio. Exato. Tem que ter esse feeling, né? E aí, os meninos me disseram muito, tipo, não vá, não faça seus vídeos, receba. Mas, porra, você tem a sua visão ali, porque querendo ou não, você tá trabalhando, mas você tá na arquibancada, você tá vendo. Uhum. Eu posso estar vendo uma coisa do Vitória, você tá vendo outra. Eu posso estar vendo uma coisa do Bahia, você tá vendo outra. Ponto de vista diferente, Exato. né? Então, Locais diferentes também. Sim. Porque se você tá ali na Bamor, você tem uma visão. Se você tá ali na Turma Tricolor, você tem outra. Aí se você tá nos Imbatíveis, você tem um. na camisa Do outro 12 lado, tem na Chopp, na Camisa 12, você tem outra. Que loucura. São várias torcidas ali de perfis Exato, diferentes. são perfis né? diferentes. Exato. O meio do Barradão ali, que a galera sempre reclamava que era Chamado- vazio. Eu costumo chamar o câncer do Barradão, porque aquilo ali, pelo amor de Deus, Até gente. pra transmissão, Não, aquela fica parte das horrível, cadeiras pô. ali. Pô, ali é tenso mesmo, complicado. porque... Tem que diminuir, eu acho. Não diminuir, eu acho que, por exemplo, uma reforma e mudar de lugar. Pode ser. Porque, sei Pode lá, jogar no canto de cá, Mas, sei lá, Rapaz, velho. acho que a questão de mudar de lugar é muito característico do Barradão. Vocês É. não vão conseguir mudar. Agora não vai mudar. Não tem como É muito mais. cultural. É. Já foi. A gente sabe que onde fica cada torcida. E pra Não tem eles é jeito. mais, como é cadeira é sócio, a visão do jogo Sim. fica melhor. Então, Uhum. vou jogar você de um lado do campo ou do outro, pra um cara que paga mais caro, não vai ser legal. Quem paga mais caro tem que ter alguma... Tem que ter uma regalia diferente, né? Exato. Só pra gente retomar aquele assunto, porque Diga. eu tô curioso pra saber como é que aquilo de engenharia química combinou com o jornalismo, Ah, né? sim. A gente tá vendo? A gente já Tá falou vendo? mil Não, coisas, pra vai outro lá e enfiando tal. todas. Lembrei aqui agora. Acontece. Então, gente, essa situação foi um pouco complicada na minha vida. Eu sempre fui muito apegada aos meus animais. E aí, eu cresci com os meus primos, que têm a mesma faixa etária do que eu. Eu tenho um primo que é 3 anos mais velho e eu tenho uma prima que é 2 anos mais nova. Então, éramos nós 3. Só que no prédio da minha família, só tinha eu de criança. Meus primos sempre moravam mais longe. Aqui em Salvador, mas em bairros diferentes. Então, a gente se reunia final de semana. Então, férias, final de semana, a gente tava sempre junto. Só que eu não tava com as minhas irmãs por perto e nem meus primos. Então, a criança do coisa ali era eu, né? Do prédio, da família em si, era eu. E aí, eu sempre fui muito apegada aos meus cachorrinhos. E em 2018, eu tava dormindo, foi um sábado. Eu lembro a data, gente. Eu já citei várias datas aqui, se vocês pararem pra Boa de pensar. memória, Você velho. gosta de memória. É quando uma coisa É uma marca, ômega você 3. consegue acho que- lembrar. Eu acho que marcações negativas às vezes marcam mais, mas também positivas Também. marcam. Mas eu acho Com que as certeza. negativas marcam muito mais. Sim. E aí, 18 de agosto de 2018, eu perdi meu cachorrinho. Ele foi atropelado. Nossa. E aí, caramba, eu tava muito... Eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Eu comecei a perder nas matérias em engenharia química. E aí eu comecei a ficar pra trás. E aí eu tava no 2º semestre. E isso pra mim foi muito complicado. Eu perdi nas matérias, eu vi as minhas amigas avançando, quem começou comigo avançando, e eu ficando pra trás. Desanimou. Desanimei também. Mas eu acredito que é o que eu falei, que em algum momento eu ia chegar. Acredito que era pra ser. Quando eu perdi Max, eu fiquei muito, muito triste mesmo. Já tinha sentido uma dor assim, tipo, em 2013, quando eu perdi minha tia, mas ali também foi tenso. E eu fiquei muito, muito, muito triste de verdade. E eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer pra ser feliz, O que é que eu né? posso fazer pra ser feliz? E aí eu comecei a pensar, eu gosto de futebol. Legal.
Eu cresci no meio, tipo, A ia família pra jogo. gosta, né? Minha família gosta. Eu gosto. Eu gosto. Eu aprendi a gostar. E a gente tem muitas lembranças, assim, Bavis, a família se reunia, Copas do Mundo, Isso é verdade. 2006, 2010. Eu lembro muito dessas duas, principalmente. E eu sempre vi, tipo, eu gosto. O que é que eu posso fazer pra trabalhar com isso? Eu não gosto de área de saúde. É. Então, Eu também não sou. Eu- Você é fisioterapia, né? Médico de sim, clube, então entendi. eu já descartei essas partes todas. Fora que metade da minha família trabalha na área de saúde, então eu não quero isso. Melhor não. Não, e eu era péssima em biologia, né, gente? Deu pra ver pela cara que você fez quando você falou de biologia. Né? A anatomia não é com ela, não. Adorava minha professora, maravilhosa. Mas eu não era muito boa, não. Me esforçava, se tirava um 8, um 6. Essa era uma boa aluna, você sabe. Mas assim, questão de gostar em si, eu não gostava. Mas eu me esforçava, aprendia, fazia, estudava. Mas por você ter aquela paixão que nem eu tinha por química, eu não tinha. Sim. E aí, pronto. Eu comecei a buscar, pesquisar o que é que eu poderia fazer pra eu poder trabalhar com o futebol. E eu lembrei que em 2018, no início do ano, me apareceu a oportunidade de fazer jornalismo. E aí, o que é que eu posso fazer? Será que eu vou? Será que eu não vou? Foi assim, tá. Mas como eu conto isso para meus pais? Foi tenso. Então, eu tomei essa decisão em outubro, mais ou menos, outubro, novembro. Contei pra minha tia, que hoje não está mais aqui, contei pra minha avó também, que não está mais. E aí elas duas me apoiaram de imediato. Mas meus pais não foram muito flexíveis em relação a isso, né? Mas eu falei, não, eu quero fazer. Não foram flexíveis, mas também não me impediram, né? Sei como é. E aí, em 2019, em janeiro, eu busquei aqui na Fax, tem curso de jornalismo, ok. Sim. Então, eu já estava aqui matriculada. O que eu posso fazer para poder migrar? E teve todo esse processo burocrático da universidade. E aí, eu tentei fazer, assinei contrato, fiz tudo. Tipo, poxa, vou mudar agora para jornalismo. Só que meu pai fez uma condição. Você pode fazer jornalismo, mas você vai estudar para concurso. E vamos primeiro, a prioridade dele era porque eu estudasse para concurso. Vamos ver o horário do curso. Né? Eu fazia curso na Pituba e só tinha manhã e noite. Então, ele não queria que eu fosse pra Pituba à noite. Porque, de fato, a Pituba ali Fica não bem é... parada. É bem paradinho A ali. principal de Manuel Dias fica bem parada. Se for E não na era principal, na principal, não era. então, Deserto. pior ainda. Era naquelas ruazinhas com as casas. Então, ok, vou fazer. Beleza, eu faço. Fazia pela manhã. Acordava 5. Sempre acordei 5. E aí, chegava lá pra ter as Gostava de aulas. acordar cedo? Não, Eu gente, acho que eu até hoje detesto ela não acordar gosta. cedo. Eu detesto acordar cedo. E aí eu aceitei fazer isso. E eu tava na expectativa de fazer jornalismo aqui na Fax à noite. Só que eu era a única matriculada. E aí, como é que faz? A faculdade me Não informou forma a que não turma, iria né? fechar, não ia formar a turma. Aí tudo bem, vou ter que permanecer em engenharia química. Não queria, Nossa, vou ficar atrasada, não vou terminar em 5 anos. Mas, tudo bem. Lá vai Samara, plena de bonita, fevereiro. Agora eu vou falhar nisso porque eu não lembro a data. Mas foi fevereiro de 2019. Eu acho que o ômega 3 não funcionou, pessoal. Momento rago aqui. Muito Tá vendo raro, aí? tá Eu vendo? não gravei essa data específica. Eu acho que não, mas possa ser que eu lembre até o final da nossa conversa. Que é mês de carnaval, né? Fevereiro, você dá uma... Né? E é Foi antes do 28 carnaval dias, até. então. Foi antes do carnaval, foi. Gente, eu lembrei. Ó, Foi depois do aniversário do meu irmão. rapaz. Tá Foi antes pegando do- na Conseguir, gaveta ela ali, ó. conseguiu. Puxando um bocado de gaveta, assim, no... Foi uma terça. Eu vim pra cá no meio de semana. Eu comecei na quinta aqui. Acho que foi uma terça. Enfim, Caramba. falhou a memória aqui a data. Mas enfim, eu fui pro Rio Vermelho, que era o campus de engenharia daqui da Fax. E, poxa, já tava conformada. Tava triste, mas tava conformada. Eu vou fazer. Se é isso que tá destinado pra mim, então vou fazer. E aí, conversando com minhas amigas, sei que tal. Eu tinha perdido as disciplinas, então fiquei pra trás. A minha sala não era a mesma que a delas. O que é que eu fiz? Vamos abrir o portal aqui da Fax pra poder ver a sala. E beleza, elas olharam a delas. Aí eu fui abrir o meu no meu celular.
Aí eu olhando, CTN? Tancredo Neves, é da chama a nossa. turma pra ela, CTN? então. Oxi, tinha alguma coisa errada aqui. Já mudaram pra você. Já tinha mudado, porque conseguiram 28 alunos, eu acho, na época. Isso que Gente, ano? eu era em 2019. 2019, né? Eu era a única matriculada no jornalismo noturno. Só tinha eu matriculada. A maioria das pessoas estavam fazendo pela manhã. Então, Remanejaram. Então. não, as pessoas se matricularam pro noturno. Eu não sei como isso aconteceu. É um milagre de Deus. Assim, Então, eu vejo que foi muito Deus na minha vida em relação a isso, sabe? Se eu tô aqui hoje, é porque eu tinha que estar aqui hoje. A quantidade de situações que aconteceram pra você Sim. chegar lá, né? Eu ia É. até comentar que, tipo, a indagação que você fez, tipo, o que eu posso fazer pra ser feliz? Acho que já foi um eu bom achei uma começo frase já. excelente pra o corte, hein, gente? É, o O que é que título. eu posso fazer pra ser feliz? Isso aí Samara você tem que se Figueiredo. perguntar, gente. Porque pra mudar a sua vida... É muito louco. Eu tava lembrando disso esses dias, porque eu tô fazendo o TCC. E aí eu fui fazer meu agradecimento. E aí tem um filme que eu gosto muito, que é Cartas pra Julieta. E tem uma parte que ela fala e se. São palavras que, separadas, elas não têm muita importância. Mas se juntas, o e se, ela tem o poder de atormentar a sua vida. Isso é verdade. Você imagina tanto cenário, né, com Sim. isso. Vários. Ah, e se eu saísse mais cedo do trabalho, eu não ia chegar aqui mais cedo? E se eu não esquecer? E se eu fechasse a pauta, eu não ia ter que voltar pra chegar aqui? É muito isso. São muitos ICs que a gente tem na Muito, nossa muito. vida. E aí eu botei isso no meu agradecimento. E se eu tivesse continuado em engenharia química? Samara ia estar feliz do jeito que ela tá hoje. Ela tá realizada pessoalmente e profissionalmente. Sabe? E aí, eu sempre falo muito isso. Eu tinha que entrar em engenharia química, eu tinha que ter entrado naquele curso naquele ano. Porque eu conheci minhas 2 melhores amigas, Mariana e Eduarda. E são as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Então, além delas, né, eu sinto que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Então, pra eu poder tomar essa iniciativa, eu tive que perder um grande amor da minha vida, que foi meu cachorro. Foi o começo de tudo ali. Exato. Foi um momento tenso, triste, mas foi um começo de algo feliz. Um recomeço, Algo né? maior, né? Eu acho recomeço. que um choque pra poder fazer você tentar abrir a mente, pensar de forma macro, vamos dizer assim, de Sim. fora, né? Você sai um pouco mais de você pensa, caramba, vou ser mais racional aqui, um pouco ali, porque quando a gente tem um momento desse, a gente acaba pensando mais de forma emocional. E a gente precisa voltar pro corpo, como vamos dizer assim, né? Pensar racionalmente, o que é que eu posso fazer agora? Algo que eu goste. Porque se você tá na faculdade, por exemplo, de algo que você não gosta, você não vai com Você não vontade consegue. de aprender. Isso. E você não tem amor àquilo. É. Você vai se formar só porque você tem que se formar? Você tá entendendo que, tipo, Sabe? muita gente pode ser que esteja no curso de jornalismo porque o pai quer, porque tem um familiar que, não, passa jornalismo aí, e a pessoa tá... Ir pra uma área por influência. Ir por é influência, o primeiro entendeu? passo para dar Uma errado. coisa que eu aprendi com isso é siga Tudo o bem, a gente seu vai, coração. a gente vai terminar aqui. E Prolonga aí- mais um pouquinho. Que é isso, rapaz, calma. Cara, poxa, É o quê? É porque tem outra pessoa depois? ele nem ouviu. Hi. É porque tem outra equipe depois? É brincadeira, rapaz. Tudo bem, tudo bem. A Ah, gente vai ter que vai... contar. A gente vai fazer, como a gente já tá com um pouco cortando o tempo logo, uma pergunta que vai ser um pouco polêmica, mas que influencia no jornalismo feminino hoje. Acabou que a gente nem falou tanto sobre Nem isso, né? Eu fui falou contando a minha tanto história de isso. vida. E isso foi bom também Foi mal, pra gente gente. não ficar Suave. pesando também nesse sentido. Mas a gente sabe que o jornalismo esportivo é algo que tá numa crescente nos Sim. últimos anos. Porém, aí vocês estão no mercado que é historicamente masculino. Sim. Tanto no futebol, no jogo, tanto no jornalismo. Que você vê hoje que tá tendo mais transmissões Sim. de jogos do futebol feminino. E na sua vivência recente, vamos dizer assim, de um ano pra cá, você viu algum tipo de caso de assédio, seja moral, seja sexual, dentro do seu ambiente de trabalho, até presenciou, então sofreu até pela parte da torcida, ali, vamos dizer assim, de um papinho, de uma frase que possa ter sido, vamos dizer assim, para te diminuir, uma indiferença
que possa ter ocorrido no seu meio. E pra pegar um gancho com essa pergunta aí, eu queria saber também, né, tomando inclusive a nossa abordagem geral aqui, né, sobre o trabalho das mulheres no jornalismo esportivo, como é que você enxerga a ascensão das mulheres nessa área, né? Você que tem sua colega ali, Gabriele Gomes, né, que pode compartilhar essa situação, essa experiência com você. Como é que você imagina, como é que você vê essa situação das mulheres tendo cada vez mais espaço, mais reconhecimento? Enfim, vamos lá. Então, a